Então, que tipo de movimento é descrito pelo próton? É um movimento retilíneo uniforme? É um movimento desacelerado, acelerado? Tem força? Tem força. Lembra da segunda lei de Newton? Não. Se o objeto tem massa e se ele tem força, ele tem aceleração. Então, o que eu tenho aqui? Um movimento retilíneo. Olha aí, realizei um salto e fui para a página 50, onde no exercício 7, ele pede para você calcular o quê? Calcular o campo elétrico. Ele pede o módulo do campo em um ponto de espaço, sabendo a carga e a força. Ele te deu a carga de 2 o quê? Microcoulombs. E te deu uma força sobre essa carga de 5 newtons. Se tem a força, tem a carga. Usa a fórmula campo força sobre carga. Vamos só fazer força 5 newtons, carga 2 micro 10 a menos 6. Quanto é 5 dividido por 2? Ai, meu Deus, é número quebrado, eu não sei. 2,5. Manda para cima, inverte o sinal da potência. 2 elevado a sexta newtons por coulombs. Só para variar. Eu começava o exercício 8 quando Albert Einstein me notou uma coisa. O exercício 8 traz aqui como a força como sendo meio newton. Está errado. Se você ler lá no enunciado, ele fala que essa força, na verdade, vale 5 newtons. E aí o exercício pergunta quais os valores do campo elétrico em A e em B, e onde é maior? Campo elétrico, se tem força e carga, campo igual a força sobre o módulo da carga. Olha o módulo. Força 20 newtons, 2 microcoulombs. Aí fica 2, 10 a menos 6. Faz a divisão. Manda esse aqui, inverte o sinal da potência. Pronto. Newton por coulombs. E se eu fizer com outro número? Se eu fizer com outro número, quanto dá? 5, que é a força, dividido pela carga. 0,50, 10 a menos 6 por causa do micro. 5 dividido por 0,50, eita, número com vírgula. 5 por 0,50 dá 10. 10 elevado a, sobe, mais sexta. Os resultados são iguais. Fala de uma carga Q positiva e quer saber, nesse ponto aqui, nesse ponto, aí ó, tá enxergando? Ponto P. Qual é o vetor que representa o campo elétrico no ponto P? Campo elétrico, lembra? Carga positiva, campo para fora, para fora, para fora. Então, se eu tenho campo para fora, o para fora no ponto P seria para fora. Alternativa C. Exercício 10. A figura mostra a força elétrica que atua em uma carga de prova, uma carga pequenininha, uma carga Q minúscula, colocada no ponto P. O módulo da carga é esse, o módulo da força é esse. Caracterize o vetor campo elétrico nesse ponto. Aqui age um campo elétrico, porque a força só surgiu por causa do campo elétrico. Força sobre módulo da carga. Pronto, você tem a força, 2 vezes 10 ao quadrado. Você tem o campo no módulo, não muda nada. 2 10 a menos 3. 2 dividido por 2 dá 1, ou cancela. 10 a menos 3, 10 ao quadrado, subtrai os expoentes, mantém a base. O que eu vou fazer? 2 menos 3. O de cima menos o de baixo. 2 mais 3, portanto, 10 elevado à quinta. E isso foi só a letra A. Por que a letra A? Porque na letra B, ele pergunta qual módulo, direção e sentido da força que atuaria numa carga Q negativa em menos 3, 10 a menos 3 coulombs.
colocada no ponto P. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu tenho uma força para cá, a minha carga não é positiva. Lembra da regrinha? Carga positiva, campo e força apontam para a mesma direção. Se eu tenho uma força para cá, esse campo aponta para onde? Para lá. Portanto, eu tenho um vetor campo elétrico aqui de 10 elevado à quinta, horizontal para a direita. E aí, quando eu vou calcular aqui a força, é a mesma fórmula. A força vai ser a minha incógnita. Eu tenho a carga e o campo. O campo é o mesmo. O campo elétrico não muda. Meu campo é 10 elevado à quinta. Quinta. Melhorou um pouquinho, né? Para achar a força, campo vezes carga. FEC. FEC. Vamos pensar em algo para FEC. Fórmula da FEC. Campo elétrico, 10 elevado à quinta. Carga, no módulo fica positivo. Menos 3 vira 3. Vezes 10 a menos 3. O 3 está aqui. Mantém a base 10. Somos expoentes. 5 com menos 3, 2. Isso é 300. 300 newtons. Ok. Não acabou. Para onde aponta essa força? Pensa na situação do campo. Para onde é o meu campo aqui? Essa carga positiva não existe mais. Eu tirei ela daqui. Agora eu tenho que esse campo que aponta para cá. E eu coloquei uma carga negativa. Lembra da regrinha? Carga negativa, campo e força apontam em sentidos contrários. Portanto, a minha força de 300 newtons é horizontal para a esquerda. Valeu! Exercício 11. Considere uma carga negativa. Essa carga vale quanto? Essa carga vale menos 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E um ponto P situado a uma distância de 0,10 metros. São 10 centímetros apenas. E nesse ponto P, eu quero saber o módulo do campo elétrico. Módulo do campo elétrico, lembre, estamos fazendo isso há 403 exercícios atrás. Força dividido pela carga. Só que essa carga é uma carga teste colocada aqui no ponto P. Não tem carga aqui. Eu não tenho uma força aqui. Então, eu não vou usar essa fórmula. Ignore-se. O que eu vou fazer? A outra fórmula de campo elétrico. Eu utilizo a constante, a carga que gera o campo e a distância da carga. Olha aí a outra formulinha que nós vimos em sala. K. 9 vezes 10 a nona, que é o módulo da carga, 8, 10 a menos 6, distância 0,10 ao quadrado. 0,10 ao quadrado é a mesma coisa que 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado é 0,01, ou seja, 10 a menos 2. Então, eu vou ficar com 9 vezes 8, 72. Menos 6 com 9... 10 a terceira sobre 10 a menos 2. Agora eu mantenho a base, 10, subtrai os expoentes. Eu sempre gosto de pôr, vamos por aqui. 3 menos o menos 2, que fica 3 mais 2, que dá 5 newtons por coulombs. Isso aqui foi só o exercício A. Tem que fazer o B, tem que fazer o C. Misericórdia. Letra B. Qual seria o módulo da força que atuaria em uma carga positiva colocada nesse ponto? Desce, desce, desce. Se eu colocasse aqui uma carguinha positiva, a pergunta é, quanto valeria essa força? Aqui nesse caso eu tenho uma carga negativa, aqui uma positiva. Ela vai ser atraída. Ela vai ser atraída. Uma carga positiva atraída pela carga negativa. Ora, agora sim, eu coloquei uma carga dentro de um ponto que tem campo elétrico e nela vai agir uma força. Eu quero saber a força, multiplica. Eu faço o quê? Campo vezes carga. Campo. Achei já, 72, 10 a quinta. Carga
é a carga que deu aí no enunciado na B. 3 microcoulombs. 3, 10 a menos 6. O que fazemos então? 72 vezes 3. Quanto é 72 vezes 72 vezes 3? Não sei, mas quem sabe faz ao vivo. 216. 216. 5 com menos 6, a base fica menos 1, 10 a menos 1. Se quiser resolver, olha aí, a vírgula numa cada, 21,6 newtons. Maravilha! Letra C. Faça uma figura representando esses dois vetores no ponto P. Eu não vou fazer aqui embaixo, porque estamos com preguiça. Eu já tenho um desenho aqui, ora. Se o campo gerado é de uma carga negativa, o campo é para dentro ou para fora? O campo é para dentro. Além do mais, se eu tenho uma carga positiva, aqui, nesse ponto, campo e força apontam na mesma direção. Isso você não ignore, hein? E ao exercício 12, eu tenho uma carga positiva aqui, uma carga positiva aqui, duas cargas positivas. Tenho aqui um ponto A, tenho aqui o ponto B, ponto C, ponto D pertinho do Q2 e o ponto E, um ponto nada a ver, separadamente aqui. Olha, um triângulo retângulo. E aí a pergunta é, supondo que Q1 seja bem maior do que Q2, é uma carga maior, em qual dos pontos mostrados a seguir o campo elétrico poderia ser nulo? Ora, vamos pensar aí. Em um exercício já feito, alguns atrás, lembrávamos que, quando duas cargas são iguais, aqui no meio, o que acontece? Essa carga cria campo para fora, para fora, para fora. Nesse ponto, para fora. E essa aqui também para fora, para fora, para fora. Nesse ponto, para fora. Um campo anula o outro. O que dá aqui? Zero. Ó, Pikachu aí fazendo carinha de ó. Parece um gato. Tá bom. O que temos aqui? Se as cargas Q1 e Q2 fossem iguais, o ponto B, que seria o ponto médio aí, seria onde um anularia o outro, semelhante a esse. Mas essa carga é bem mais forte do que essa daqui. Então não é o ponto B. Se eu imaginar também no ponto A, campo para fora, e daqui campo para fora, não zera. Campo C, campo para fora, e dessa aqui cria campo para fora, não pode ser. Ponto E, campo para fora, vai dar uma resultante para cá. Sobrou quem? Sobrou a letra D, certo? Acompanha comigo um segundo raciocínio. Para que o campo criado por essa carga seja igual... Calma aí que vai focar. Foco. Aí. Para que o campo criado por essa carga... Vou colocar a minha mão aqui, ela vai deixar focada, não vai. Para que o campo criado por essa carga... Para que o campo criado por essa carga se anule com o dessa carga, como aqui eu tenho uma carga grande, eu preciso de uma distância grande para equilibrar. E esse aqui é uma carguinha menor, uma distância menor. Então, exatamente nesse ponto, eu vou ter o equilíbrio. O lugar onde os campos se anulam. Que bagunça ficou esse exercício? Só para você marcar, que é o ponto D. Exercício 13. Qual dos vetores representa o campo elétrico resultante nesse ponto? Eu tenho uma carga negativa, eu tenho uma carga positiva. Exatamente nesse ponto eu quero saber para onde aponta o campo elétrico. Para onde aponta o campo elétrico? Carga negativa, campo para fora ou para dentro? Carga negativa cria campo que aponta para dentro dela. Enquanto a carga positiva cria um campo que aponta para fora dela. Tenho dois vetores nessa situação, tirando a resultante deles, fazendo assim. Campo elétrico resultor para cima. Resultor é resultante. Letra C.